Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um encontro com a nossa queridíssima língua portuguesa, vamos lá? E o nosso assunto de hoje, olha só que beleza, voz verbal. Vamos trabalhar aí com essas 3 vozes verbais que o seu concorrente não sabe, mas você saberá direitinho como é que esse processo funciona, como é que se dá esse processo nesses vários verbos que aparecem em um determinado período. Tá? Mas antes de mais nada, eu preciso, só chamar a minha telinha aqui, eu preciso de que você entenda o seguinte. Não são todos os verbos que apresentam uma daquelas 3 vozes. Você se lembra de quais sejam as 3 vozes que um verbo pode apresentar? Vamos lá? Olha só. Um verbo, ele pode estar na voz ativa, você se lembra disso? Ó, ele também pode se encontrar na voz passiva, ó, e ele também pode se apresentar com a soma dessas 2 vozes, ativa mais passiva, aí você terá a voz reflexiva. Olha aí, ó, voz reflexiva. Pronto. Tá? Um verbo ele pode se apresentar na voz ativa, na voz passiva, na voz reflexiva. Mas antes de eu explicar essas 3 vozes a você, preciso de que você entenda isso daqui, ó. Não são todos os verbos que vão apresentar uma dessas vozes. Então, eu preciso pelo menos aqui, ó, de 2 regras. Eu preciso de 2 regras, pelo menos, para que um verbo possa apresentar uma dessas vozes, tá? E são regras simultâneas e obrigatórias. A primeira coisa que eu preciso perceber, para que um verbo possa apresentar uma dessas vozes, é necessário, olha só, a primeira regra aqui, ó, é necessário que ele indique uma ação. Ó, é necessário que ele indique uma ação. O verbo não indica ação, o verbo não apresenta voz, tá? Até mesmo pela definição, não sei se você se lembra, mas se você pegar uma gramática e olhar a definição de voz ativa, você verá assim, ó, o sujeito pratica a ação do verbo. Se você olhar a definição da voz passiva, você verá assim, ó, o sujeito sofre a ação do verbo. Se você olhar a definição de voz reflexiva, você verá assim, ó, o sujeito pratica e sofre a ação do verbo. Notou isso? Então, chegamos à conclusão de que, para que um verbo apresente uma das 3 vozes, é necessário que ele indique uma ação, ou que ele apresente uma ação, tá? Significa dizer, então, que nós estamos excluindo da ideia os verbos de ligação. Galerinha, verbo de ligação não apresenta voz. Ó, verbo de ligação não apresenta voz. Na verdade, a gramática afirma que o verbo de ligação apresenta voz neutra, porque não é nem ativa, nem passiva, nem reflexiva. Porque, não sei se você se lembra, mas nós já havíamos comentado, dos 3 verbos que conhecemos, transitivo, intransitivo e de ligação. O verbo de ligação é o único que não apresenta ação nenhuma. É o único que não apresenta ação nenhuma. Então, se ele não apresenta ação, logicamente, ele não vai se apresentar nem na voz ativa, nem na voz passiva, nem na voz reflexiva. E cuidado com isso, porque, por exemplo, a FCC gosta muito de trabalhar com essas ideias de verbo de ligação ter de apresentar uma determinada voz. Não apresenta, nenhuma das 3, tudo bem? Só que eu disse 2 regras. Qual é a segunda? Segunda regra, o seu verbo precisa necessariamente apresentar um sujeito. Ó, eu preciso de um sujeito. Quer ver? Vamos relembrar a definição? Olha a definição. Voz ativa, o sujeito pratica. Voz passiva, o sujeito sofre. Voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre. Então, para que o seu verbo possa se apresentar em uma das vozes, além de ele apresentar uma ação, é necessário que ele também aí traga um sujeito no período. Ah, já sei, Rosi. Isso também tira da ideia os verbos impessoais.
Olha só, você sabe o que é um verbo impessoal? Verbo impessoal é aquele que não apresenta sujeito. Ora, se um verbo não apresenta sujeito, eu não terei um ser que pratique, sofra a ação, ou que faça as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho sujeito, eu não tenho voz. Na verdade, o verbo não apresenta voz nenhuma, nem ativa, nem passiva, nem reflexiva, porque eu estou falando das três. Entende isso que eu estou falando? Então, são duas regras básicas. Se o verbo indicou ação, e além de indicar ação, ele apresenta um sujeito, então você tem aí alguma possibilidade de atribuir ao verbo uma dessas vozes. Entende isso? Então é necessário que você perceba essas coisas. E de verdade, se você vai trabalhar, por exemplo, com a banca FCC, você vai notar isso direto. Direto, porque ela apresenta essas ideias a você. Ela pede que você encontre um dos itens em que você possa perceber uma dessas vozes. Aí tasca lá para você verbo de ligação, verbo impessoal, e a sua concorrência não vai percebendo, não vai percebendo. Aí você já vai ter de perceber. Estou excluindo os verbos impessoais, estou excluindo os verbos de ligação. Então o verbo indicou ação, o verbo apresentou o sujeito, então eu posso aí pensar numa dessas vozes. Entende isso? Ok? Legal, gente. Agora, deixe-me conversar outra coisa a você, antes de eu falar realmente sobre esse processo. Quando você encontra, então, o verbo de ação e, em seguida, você encontra o seu sujeito, é necessário também que você perceba isso, ó. O sujeito, ele pode apresentar uma de duas características, às vezes até as duas ao mesmo tempo, né? Você vai notar que o seu sujeito, ele pode praticar uma determinada ação. Ó, ele pratica a ação do verbo. Ou, outras vezes, ele vai sofrer a ação do verbo. Ó, ora ele pratica, ora ele sofre. Rose, como é que eu vou diferenciar essas coisas? Bom, existem alguns caminhos, mas primeiro eu vou falar aqui o da interpretação. O caminho da interpretação, tranquilo também. À medida que formos estudando este assunto, você verificará outros caminhos também muito tranquilos. Mas eu vou começar por este aqui, ó. Como é que você sabe que um sujeito pratica, que um sujeito sofre uma determinada ação? Entendendo que, se o seu sujeito, ele faz alguma coisa, de acordo com a interpretação do período, você identifica que o seu sujeito está fazendo alguma coisa. Fazendo o quê, Rose? Gente, qualquer coisa. Ele faz alguma coisa com algo, ele faz alguma coisa com alguém, ou ele simplesmente faz. Mas se o seu sujeito faz alguma coisa, desenvolve alguma ação, age dentro do seu período, você só pode ter um sujeito que pratica. Então eu vou colocar assim, ó, sujeito que pratica é aquele sujeito que faz. Ó, é o sujeito que faz. Ah, mas nem sempre você vai perceber um sujeito que faz alguma coisa. Às vezes você percebe que algo ou alguém fará alguma coisa com o seu sujeito. Quando algo ou alguém faz alguma coisa com o seu sujeito, aí ele não mais pratica. Agora é hora de ele sofrer a ação. Então ele só sofre quando fazem com ele. Ele sofre quando fazem com ele. Então eu vou colocar assim a você, ó, fazem com o sujeito. Pronto, ó, o sujeito sofre quando fazem com o sujeito. Fazem o que? Qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Mas agora o meu sujeito não vai desenvolver uma ação, vão desenvolver uma ação sobre o sujeito. Isso é pela interpretação e é tranquilo perceber. Existem outros métodos para você descobrir isso, se o seu sujeito está praticando, se o seu sujeito está sofrendo ação? Claro que sim, mas vamos começar aí devagar. Hein? Seu sujeito pratica quando ele faz algo. Ele faz com algo, ele faz com alguém, ele simplesmente faz. Seu sujeito sofre quando fazem com ele. Algo ou alguém vai fazer alguma coisa com o seu sujeito. Já está na hora de você perceber que ele sofre, tudo bem? Quer ver? Vamos verificar isso em exemplos. Vamos verificar isso em exemplos. Imagine isto aqui, ó. Imagine este exemplo. Deixe-me só apagar aqui, limpar esta tela. Vamos lá. Imagine este exemplo aqui, ó. Os alunos haviam homenageado os professores. Os professores. Olha só.
Os alunos haviam homenageado os professores. Bom, vamos identificar aqui aquilo que nós temos, já estamos acostumados a fazer? Vamos fazer? Sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento, vamos lá? Mas aí eu agora quero trabalhar com verbo, sujeito e verbo, tudo bem? Vamos lá? Não sei se você nota, mas aqui nós temos haviam homenageado, aqui nós temos dois verbos indicando um único processo verbal, nós estamos diante de uma locução verbal, tudo bem, gente? Então vai lá. Quem é que havia homenageado os professores? Você logo nota isso daqui, ó. Os alunos, sujeito, ó. E sujeito cujo núcleo é alunos. Um único núcleo marca a presença de um sujeito simples, isso mesmo, olha aí, ó. Agora só interpretando, vamos interpretar? Galerinha, pense aí comigo. O que esses alunos fizeram? Eles fizeram alguma coisa? Sim, sim. O que eles fizeram? Ah, Rose, eles homenagearam. Aqui, ó. Eles homenagearam, havia homenageado. E eles homenagearam o quê? Eles homenagearam os professores. Ah, então eles fizeram algo. Sim. Eles fizeram algo com quem? Com os professores. Ah, eu tenho alunos fazendo alguma coisa com alguém. Eu tenho alunos homenageando os professores. Eu tenho sujeito fazendo alguma coisa com alguém. Se o meu sujeito faz alguma coisa, eu só posso ter um sujeito, então, que o quê, galerinha? Pratica. Isso, olha só. Meu sujeito pratica. Pratica porque ele faz. Pratica porque ele faz alguma coisa com os professores. Entendeu isso? Ok? Agora, antes de eu continuar, voltarei para cá, falarei ainda muitas coisas a respeito deste período, desta construção. Mas deixe-me colocar uma outra frase, uma outra oração aqui para nós equipararmos essas ideias. Olha só, fosse assim, ó, o local, olha aí, ó, o local havia sido invadido, ó, invadido por manifestantes. Por manifestantes. Olha aí. O local havia sido invadido por manifestantes. Vamos ver essa outra construção? Olha o que nós temos aqui, ó. Havia sido invadido. Nós temos três verbos indicando aqui um único processo verbal. Então, o que nós temos aqui é uma locução verbal. Olha aí, ó. Agora, encontre o sujeito, por favor. O que havia sido invadido por manifestantes? Você logo diz o quê? O local, ó, o local, sujeito. Rose, sujeito cujo núcleo é local. Isso, o único núcleo, o seu sujeito é o quê? Simples. Olha aí, que coisa mais simples. Que coisa mais simples. Tá vendo só? Então, vamos lá. Galerinha, interpretando comigo, vai. De acordo com o que você leu, de acordo com o que você interpretou, o que esse local fez? Ele não fez nada, então, tá vendo? O local não fez nada. Fizeram alguma coisa com o local. Fizeram o quê com o local, Rose? Invadiram esse local. Ah, e quem foi que invadiu esse local? Manifestantes. Olha só, manifestantes. Foram os manifestantes que fizeram alguma coisa só. Foram os manifestantes que fizeram alguma coisa com esse local. Rose, o que os manifestantes fizeram? Eles acabaram invadindo esse local. Só estou interpretando com você, olha só uma interpretação. É só para você entender que aqui o seu sujeito ele não faz mais nada, fazem com ele. O que esse local fez hoje? Nada. Ah, invadiram o local. Isso, fizeram alguma coisa com o local. Isso. Então o seu sujeito não mais pratica. Seu sujeito pratica quando ele faz. Quando fazem com ele, então você já tem de perceber que o seu sujeito agora o quê? Sofre a ação. Olha aí, ó. Seu sujeito sofre a ação. Tá vendo só? Então eu tenho sujeito que pratica, sujeito que sofre. Pratica quando ele faz, sofre quando fazem com ele. Só na interpretação. Eu tenho outros caminhos para mostrar a você, mas vamos primeiro pelo caminho, vamos trilhar aí o caminho da interpretação. É tudo, interpretação é tudo. Tá? Então está aí. Só que aí nós temos o seguinte, voltando para cá. Ó. Quando o seu sujeito pratica uma determinada ação, então você vem ao seu verbo e diz assim, ó, o meu verbo só pode estar, ó, se pratica, pratica, pratica. O verbo só pode estar na voz ativa. Isso. Sujeito que pratica, verbo na voz ativa. E detalhe, se o seu sujeito pratica é porque ele faz.
Se ele faz é porque ele age. Se ele age, então ele é considerado um ser agente. É isso. Olha aí como é que é tranquilo. Ser agente, ó. Repita, Rosi, repetirei. Olha só. Um sujeito que faz é um sujeito que pratica. Se ele faz, ele pratica. Se ele pratica, ele age. Se ele age, ele é chamado de ser agente. Entendeu? E agora, Rosi, olha só. Aqui o meu sujeito sofre. Se o seu sujeito sofre, a gramática diz assim, ó. Quando o sujeito da oração sofrer a determinada ação do verbo, então o seu verbo não poderá mais estar na voz ativa. Já é hora de você considerar o verbo na voz o quê? Passiva. Olha aí, ó, verbo na voz passiva. Por que passiva? Porque o seu sujeito agora o quê? Sofre. E se ele sofre, ele é considerado agora de ser paciente. Olha aí, gente. Ser paciente. Olha aí que bacana. Está vendo só? Sujeito pratica, sujeito agente. Sujeito sofre, sujeito paciente. Sujeito agente, verbo na voz ativa. Sujeito paciente, verbo na voz passiva. Tranquilo isso? Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Então, se está tudo muito tranquilo, pense a respeito deste período aqui, ó. Eu vou apagar, só que depois eu volto para falar alguma coisa sobre essa estrutura aqui, ó, os professores, tá? Eu prometo que eu volto a este período, a esta oração. Vamos lá? É só para você pensar comigo agora a respeito do próximo período que colocarei aqui, ó. Olha só. Este período, o que você me diria a respeito dele, ó? Analisaram-se os processos. Analisaram-se os processos. Bom, meu questionamento é, ó, o verbo indica a ação, sim. Agora o meu questionamento é, qual é a voz desse verbo? Ativa, passiva ou reflexiva? Pensou? Então vamos ver aqui. Alguém sempre diz que é reflexiva, porque quando nota a palavra ser, já pensa logo em algo reflexivo. Cuidado, a palavra ser possui, em média, 9 funções. Então, você tem que pensar direitinho qual seja a função. E eu já falei para você em outros momentos, nas nossas aulas anteriores, que você deve se preocupar muito com a função da palavra ser, independentemente do que esteja sendo argumentado na sua prova. Apareceu a palavra ser, preocupe-se em saber qual é a função dela. Direitinho. E eu também falei para você que a palavra ser está diretamente ligada ao seu verbo. Então, bacana seria você entender primeiro a transitividade desse verbo. Então, escute. Regência do verbo analisar segundo o período em que se insere. Quem analisa está analisando o quê? Algo. Foi assim que você pensou, ó? Quem analisa, analisa algo, Rosi, isso. Quem analisa aqui está analisando o quê? Os processos. Ou seja, o seu verbo é transitivo direto. Os processos, objeto direto. Mas você já sabe o que você tem aqui, sim? Está vendo só? O que você tem é um verbo transitivo direto acompanhado da palavra ser. Você se lembra disso? Nós vimos em outra aula. Verbo transitivo direto mais a palavra ser, como é que se chama essa palavra mesmo? Partícula passivadora. E o que acontece? Você se lembra ainda do assunto? Você se lembra? Olha só. Partícula passivadora e objeto direto podem existir na mesma oração? Não. Partícula passivadora e objeto direto existem juntos na mesma oração? Não. Então, o que é que você faz? Você vai transformar o seu objeto direto em sujeito. Olha, gente, que bacana. Sujeito cujo núcleo é processos. Você está trabalhando novamente aqui com o sujeito o quê? Simples. Olha aí, ó. Por que todo este caminho? Porque você precisa achar o seu sujeito para entender, ou pelo menos saber se ele pratica ou se ele sofre ação, ou se ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Entende isso? Aí vamos, então, interpretar? Vamos interpretar? Queridos, só interpretando. Analisaram-se os processos. Pergunta você, o que esses processos fizeram?
Eles não fizeram nada. Fizeram alguma coisa com esses processos, concorda comigo? Rose, o que fizeram com esses processos? Analisaram. Mas quem analisou? Ah, sei lá quem. Sei. Ou eu sei e não quis dizer. Sei lá quem fez, eu não sei não. Só que eu sei de uma coisa. Algo ou alguém analisou esses processos. Mas eu sei de uma coisa. Algo ou alguém fez alguma coisa com o meu sujeito. E se algo ou alguém faz alguma coisa com o meu sujeito, novamente eu tenho um sujeito que sofre. Olha aí, ó. Novamente eu tenho um sujeito que sofre. Novamente. E se o sujeito sofre, aí já está na hora de você considerar este verbo. Eu vou apagar aqui, ó, você já havia copiado. Está na hora de você considerar este verbo, um verbo de voz, o quê? Passiva. Olha aí que legal. Tá vendo, ó? Verbo de voz passiva. Rose. Então, só para nós encerrarmos esta parte, deixe-me dizer uma coisa, só uma dica. Galerinha, é só você entender o seguinte, cada vez que eu vejo a partícula apassivadora, o meu verbo só poderá estar na voz o quê? Passiva. Cada vez que eu vejo partícula apassivadora, o meu verbo só poderá estar na voz passiva. Pense no nome dessa palavra, pense comigo, olha só. Partícula, uma pequena parte, apassivadora, que vai apassivar, entendeu? Entendeu? Uma pequena parte que vai apassivar. E vai apassivar o que, Rose? O verbo. Por isso é que o seu verbo precisa estar na voz passiva, por causa da partícula apassivadora. Tudo bem, gente? Então veja que de duas maneiras aqui eu consegui encontrar um verbo na voz passiva. Mas eu tenho vários outros segredos ainda a você. Só que agora eu preciso encerrar. Esta aula já se foi o meu tempo, mas eu volto explicando a você todo esse processo. Vou falar ainda da diferença entre esta voz passiva e esta outra aqui, ó. Há grandes segredos aqui para você. E você precisa saber. Então, saberemos disso tudo no nosso próximo encontro. Mas agora eu encerro aqui com você, gente. Obrigada pela atenção. Continue estudando. Galerinha, continue estudando, ok? Força e fé sempre. Gente, obrigada por sua atenção. Tchauzinho.